Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Inteligência Artificial. A gente começa hoje nossa primeira aula, e nessa primeira aula eu vou fazer uma introdução à inteligência artificial e contar um pouco da história, desde os primórdios da inteligência artificial. Tá? O nosso curso vai ser focado num material da Intel, que tem uma parceria com o nosso laboratório, o Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada da PUC-Rio, e vocês vão ver que metade do curso é focado nesse material e a outra metade é um material extra que a gente achou interessante de apresentar para vocês nesse primeiro curso de inteligência artificial, tá? O meu nome é Manuela, eu divido esse curso com o professor Leonardo, né, que vocês vão conhecer no decorrer das aulas. Eu sou formada em Engenharia de Computação aqui pela PUC-Rio, tenho mestrado e doutorado na área de métodos de apoio à decisão e trabalho na área de inteligência artificial há 10 anos, tá? Então, como eu falei, esse segundo slide aqui é um slide da Intel em relação à licença de uso, né? E aqui a gente começa o nosso curso, tá? Primeiro, dando uma olhada nos objetivos de aprendizagem do curso, tá? Depois de assistir essa aula, o que você vai ser capaz de definir, o que você vai ser capaz de entender. Tá? Então, a primeira coisa, a mais importante, é definir inteligência artificial, Machine Learning, que é aprendizagem de máquina, e Deep Learning, que é aprendizagem profunda. Tá? Também você também vai ser capaz de explicar como o Deep Learning, como a aprendizagem profunda, ajuda a resolver limitações que haviam com métodos de Machine Learning clássicos. Tá? Então a gente vai ver algumas limitações aqui durante a aula e vai entender por que Deep Learning é importante na solução dessas limitações. Tá? Bom, você vai ser capaz também de entender os fatores chaves no desenvolvimento da inteligência artificial, quais foram os pontos históricos que foram chave para o desenvolvimento da inteligência artificial e também os ciclos que houveram na inteligência artificial durante o tempo, principalmente os ciclos que a gente chama de ciclos de inverno. São momentos de grande desapontamento da inteligência artificial, que obviamente foram superados. Tá? Você também vai ser capaz de diferenciar a inteligência artificial moderna de uma inteligência artificial anterior, uma inteligência artificial clássica, e também entender algumas aplicações na área de inteligência artificial. Tá? Bom, então, dois grandes avanços na área de inteligência artificial, que marcaram essa mudança de era de algoritmos de machine learning clássico para algoritmos de aprendizagem profunda, foram essas duas tarefas, a tarefa de classificação de imagens e a tarefa de tradução por máquinas. A tarefa de classificação de imagens é simplesmente eu analisar uma imagem e reconhecer se aquela imagem representa um cachorro ou um gato, por exemplo. Então, identificar algo dentro de uma imagem, tá? Desde 2015, os computadores foram treinados e eles têm uma performance melhor do que humanos nessa tarefa de classificação de imagens, tá? E, em consideração a tradução a tradução de texto, seria o que o Google Translator faz hoje. Pegar uma frase em um idioma e traduzir para um outro idioma. Então, essa tradução ela opera em um par de linguagens. Tá? Aqui como exemplo a gente tem uma tradução do inglês para o francês. Tá? E desde 2016 nós atingimos uma performance muito próxima à performance humana na tradução de textos. Tá? A tradução humana ainda está um pouco longe da tradução perfeita, mas a tradução por máquinas se aproxima muito hoje do desempenho humano nessa tradução. Tá? E aí, se vocês se interessam pela área de Deep Learning, vocês já conheceram esse professor da Stanford chamado Andrew Ng, e ele é muito presente na área de aprendizagem profunda, e ele diz que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Por quê? Porque uns 100 anos atrás, a eletricidade transformou toda a indústria, toda a grande indústria. Por quê? Com o advento da eletricidade, a indústria foi capaz de fazer coisas que até então eram impossíveis de serem feitas. Então, a inteligência artificial avançou um ponto que ela foi capaz de transformar todos os grandes setores da indústria,
nos anos passados e para os anos recentes e para os anos futuros, tá? Bom, então aqui a gente tem também um gráfico da projeção de receita em bilhões de dólares, né, gerados pela inteligência artificial, comparando o ano de 2016 ao 2020, né? Então é o ganho que se obteve no ano de 2016 e qual o ganho projetado para 2020. Né? Então a gente sabe que a inteligência artificial já impactou muito as indústrias, já gerou muita receita em função, né, de superar obstáculos da inteligência artificial clássica, né? E a projeção para o ano de 2020 é muito maior, então a gente tem um otimismo muito grande relacionado à área de inteligência artificial. Algumas definições. Para a gente entender, né, toda essa área de inteligência artificial, a gente tem que saber o que é inteligência artificial, o que é machine learning e o que é deep learning. Como eu falei, inteligência artificial, né, ele é um programa que pode sentir, que pode raciocinar, que pode agir e que pode se adaptar. Tá? Essa é a grande área, inteligência artificial. E machine learning, aprendizagem de máquina, são algoritmos cuja performance melhora à medida que eles são expostos a mais dados com o passar do tempo. Tá? Então, machine learning, aprendizagem de máquina, é uma sub-área da inteligência artificial. Tá? E quando a gente fala que é um algoritmo que pode melhorar seu desempenho conforme ela é exposta a mais dados, isso significa que algoritmos de machine learning, eles aprendem como os humanos. Eles aprendem por experiência. Tá? E esses dados nada mais são do que experiência. Tá? Então eu apresento diversos dados, os algoritmos de aprendizagem de máquina entendem como eles se relacionam para conseguir fazer previsões para o futuro. Tá? E Deep Learning é uma sub-área de Machine Learning, mais especificamente uma sub-área de redes neurais artificiais. Tá? E Deep Learning, então, ele é constituído por um subconjunto de algoritmos de aprendizagem de máquina, onde as redes neurais de múltiplas camadas, eles aprendem através de um grande conjunto de dados. Tá? Então, Deep Learning é um algoritmo de Machine Learning, só que tem uma característica, né, marcante dessa área, que é utilizar redes neurais com muitas camadas. Tá? Então tem muitas camadas de neurônios e a gente vai ver mais pra frente também que tem camadas que que tem outras funções. Tá? Não são só neurônios. A gente vai ver que, né, uma rede neural muito utilizada para classificação de imagens, por exemplo, que foi um exemplo que a gente já viu agora no início do curso, é utilizada uma rede neural convolucional, onde a gente utiliza de fato muitas camadas escondidas de neurônio, mas a gente também utiliza outras camadas, né, camadas convolucionais e camadas de max pooling, que tem a função de detectar padrões na imagem, detectar bordas, detectar partes de uma imagem, partes de um cachorro, por exemplo, se a gente está fazendo classificação de cachorros, detectar o cachorro como um todo. Então, cada camada tem um nível de abstração maior. Tá? A gente vai ver mais à frente. E outra característica é que ela aprende através de um grande conjunto de dados. Tá? Técnicas de machine learning convencionais, elas sofrem um pouco quando se utiliza muitos dados. Tá? A gente vai ver mais pra frente. É o que a gente chama de maldição da dimensionalidade. Tá? E outra característica do Deep Learning é que ele consegue aprender através de uma grande quantidade de dados. Né? Uma coisa que algoritmos de machine learning sofrem muito. Quando é uma limitação de algoritmos de machine learning clássico, né, e que Deep Learning resolve. Um dos grandes, né, ganhos com a utilização de métodos de machine learning, de Deep Learning. Tá? Bom, então o que é inteligência artificial? Se a gente for procurar a definição do Webster, o Webster diz que a inteligência artificial é uma área da ciência da computação, né, que lida com a simulação de comportamentos inteligentes em computadores. Tá? Segundo a definição da Intel, né, inteligência artificial é um programa que consegue sentir, raciocinar, agir e se adaptar. Tá? Coloquialmente, né, o termo inteligência artificial é aplicado como quando uma máquina consegue imitar funções cognitivas que são associadas a humanos, tá? Como aprender e resolver problemas. Tá? Essa é a definição da Wikipedia.
Tá? Então, entrando agora em Machine Learning, uma sub-área, novamente uma sub-área de Machine Learning, uma sub-área de inteligência artificial, né? Machine Learning, aprendizagem de máquina, é o estudo e a construção de programas que não são explicitamente programados, mas aprendem padrões conforme eles são expostos a mais e mais dados, né, durante o tempo. Tá? Essa é a definição da Intel. E por que ela diz que a aprendizagem de máquina é a construção de programas que não são explicitamente programados? O que isso significa? Isso significa que Machine Learning, quando a gente está criando um modelo de Machine Learning, a gente não define um passo a passo para o Machine Learning tomar uma decisão. A gente não fala, se isso acontecer, então esse outro vai ser considerado e a resposta vai ser essa. Não, a gente não tem um passo a passo, a gente não tem um algoritmo definido. O algoritmo, na verdade, é definido para treinar esse modelo. Tá? E a partir do treino desse modelo, esse modelo vai conseguir extrapolar esse conhecimento, generalizar esse conhecimento para dados nunca vistos antes. Tá? Um exemplo muito bom é de um estudo que foi feito com pombos, né? Onde eles colocaram pombos em Skinner Box. São umas caixinhas que colocam um botão na frente, né? E os pombos são recompensados quando eles acertam, né, algo a que eles foi ensinado. Tá? E aí nesse estudo foram apresentadas pinturas do Chagall e do Van Gogh aos pombos. Tá? E o que os cientistas queriam era que os pombos apertassem o botão quando eles fossem apresentados a uma pintura do Van Gogh. Tá? Então, né, o que eles estavam querendo, né, tirar desse estudo? Eles estavam querendo provar que as redes neurais biológicas elas conseguem generalizar o conhecimento e não somente decorar. Tá? Então, o que foi feito? Depois separaram um conjunto de treino, né, que foi usado para treinar os pombos a reconhecerem o estilo de cada um dos pintores, tá? E separaram um conjunto de teste. Aquele conjunto de teste nunca foi apresentado a nenhum dos pombos. Tá? E aí, depois que os pombos atingiram uma acurácia, se não me engano, de 98%, estava acertando 98% do conjunto da base de treino, estava reconhecendo 98% das pinturas, né? Eles foram apresentados à base de teste, aquela base que o pombo nunca viu na vida. Tá? Então, aí a gente está medindo a capacidade de generalização das redes neurais biológicas, no caso do pombo. Então, quando foi apresentada uma base de teste, os pombos conseguiram discriminar as pinturas de Van Gogh e Chagall com 85% de acurácia. Tá? Isso prova que as redes neurais biológicas, mesmo de pombos, são capazes de aprender os padrões nas pinturas, né? Aprender o estilo de pintura de cada um dos pintores, e não somente decorar aquele conjunto de treino. E é isso que a gente espera de um algoritmo de inteligência artificial. Tá? Machine Learning, Deep Learning, qualquer algoritmo a gente espera que ele aprenda e consiga extrapolar esse conhecimento. Então, alguns exemplos aqui, eu vou apresentar alguns exemplos que a gente pode resolver utilizando o Machine Learning. Tá? Então, os algoritmos de Machine Learning são programas que aprendem depois de repetidamente ver um conjunto de dados. Tá? Ao invés de ser explicitamente programado por humanos. Então é aquilo, né, que a gente viu no slide anterior, eles não são explicitamente programados, não tem um conjunto de passos para tomar uma decisão, mas eles aprendem através da experiência, aprendem através de um conjunto de dados. Tá? Então aqui nesse exemplo a gente tem um algoritmo de Machine Learning para classificar e-mails entre spam ou não spam. Tá? Então a partir do que o algoritmo de Machine Learning vai aprender? A partir de dados de e-mails já rotulados. Ou seja, eu tenho um conjunto de e-mails e eu extraio características desses e-mails e eu sei se cada um desses e-mails é spam ou não é. Tá? Então, algumas coisas que eu consigo pensar aqui para características de e-mail que podem influenciar na decisão se um e-mail é spam ou não são os links, né? Então, a gente pode ver se os links que estão inseridos nesse e-mail são confiáveis ou não. A gente pode analisar o destinatário, se esse destinatário costuma enviar muito spam, costuma enviar um mesmo e-mail para muitas pessoas, né? Se esse usuário já foi tagueado como um spam por algum remetente, né? A quantidade de letras em caps lock, isso é indicativo também de spam.
né? E aí por diante. Então tem diversas características que a gente pode extrair de um determinado e-mail para classificá-lo entre spam ou não. Então eu tenho essas diversas características, que é o que a gente chama em inteligência artificial de atributos. São os atributos independentes, tá? São os atributos que a gente vai dar de entrada no nosso algoritmo de machine learning para ele aprender os padrões dos dados. Tá? E aí, como a gente está falando em uma tarefa de aprendizado supervisionado, ou seja, uma tarefa de classificação, eu quero classificar entre e-mails que são spam e e-mails que não são spam, né? Obviamente, para cada e-mail eu vou ter lá, né? Esse e-mail foi considerado um spam, esse e-mail não foi considerado um spam. Então, eu apresento todos esses dados para o meu machine learning, e quanto mais e-mails, quanto mais exemplos ele receber, mais ele aprende, melhor ele fica nessa classificação. Tá? E aí, a partir do momento que eu tenho um algoritmo que aprendeu o comportamento dessa base, eu posso pegar um e-mail que chegou agora no meu servidor, apresentar para o meu algoritmo de machine learning e ele vai me dizer, olha, esse e-mail é um spam, ou olha, esse e-mail não é um spam, tá? Outro exemplo, é um exemplo clássico na área de machine learning, especialmente em aprendizado supervisionada, onde a gente quer classificar dados em N categorias. Tá? Então esse exemplo ele aprende a classificar espécies de uma planta através de características físicas dessa planta. Tá? O nome dessa base se chama Iris, tá? E ela é muito conhecida na área de machine learning, é um benchmark na área de machine learning. Então, como eu falei, essas quatro primeiras colunas são as características, né? O que a gente chama de atributos dos dados. Né? Se vocês repararem aí, a gente tem o comprimento e a largura da sépala e o comprimento e a largura da pétala. Tá? Então, características físicas das plantas para classificá-las, né, entre 3 espécies diferentes de plantas. Tá? Que é o nosso target, que está em vermelho, a última coluna. Então, a última coluna refere-se à espécie, à classe. Tá? A coluna a ser prevista. Tá? No caso aí, a gente tem 3 espécies de plantas diferentes, que é a virgínica, a cetose e a versicolor. Tá? Bom, dois tipos principais de machine learning. Eu já falei aqui, eu comentei sobre aprendizado supervisionado, né? Vocês já sabem que aprendizado supervisionado é quando a gente tem aquela coluna que é o rótulo, que é a classe, a gente sabe, na nossa experiência, no nosso conjunto de dados, que a gente vai apresentar para o algoritmo de machine learning, a gente já tem classificado cada um dos registros, se os exemplos que a gente viu agora, né? Qual espécie da planta ou para uma base de e-mail, se é spam ou não, tá? Então ele tem uma coluna que é o target, que é o que a gente quer prever. E o objetivo do algoritmo treinado é fazer essas previsões para novos dados, tá? Um exemplo aqui que os slides, né? Um exemplo que o slide está dando aqui é um problema de detecção de fraude. Né? É uma aplicação muito utilizada na área de machine learning. Então eu quero, por exemplo, dado perfis de clientes, né, saber se houve fraude ou não numa transação bancária. Tá? Então, vamos pensar aqui em transações de cartão de crédito. Tá? Então, o banco com certeza tem milhares, talvez milhões, né, de transações que foram feitas no decorrer da existência desse banco, e ele sabe quais transações foram fraude e quais transações não foram fraude. Né? Então eu posso apresentar esses dados para o meu algoritmo de machine learning para ele entender os padrões, como essas variáveis se relacionam, como esses atributos se relacionam. Né? No caso, se eu estou detectando fraude, atributos que talvez fossem interessantes, né, seriam, né, como diz aqui nesse slide seguinte, o tempo, né, a hora da transação, a quantidade, né, o valor da transação, a localização da transação, a categoria da compra, o que foi comprado. Né? Então, o algoritmo consegue aprender quais as características, quais as combinações de características que sugerem uma atividade não usual, uma atividade fraudulenta. Tá? Então, voltando aqui. E outra categoria é a categoria de aprendizado não supervisionado. Tá? Então, qual é a diferença? Na nossa base de dados, a gente não vai ter aquela última coluna, a gente não vai ter o rótulo, a gente não vai ter a classe associada a cada um dos registros. Tá? Então, o objetivo é exatamente achar padrões nesse conjunto de dados. Tá? Isso é o que a gente chama de aprendizado não supervisionado. Tá? Um exemplo aí seria a segmentação de mercado.
né? Pensando aqui num exemplo que a gente aqui no laboratório já participou, seria a segmentação de mercado de uma empresa que fabrica biscoito, né? Então, eu não sei exatamente para quais pessoas cada um dos biscoitos que minha fábrica faz, para quais pessoas são mais relevantes cada um dos biscoitos, né? Então, eu posso utilizar um algoritmo de clusterização, um algoritmo de agrupamento, né, que seria um aprendizado não supervisionado, né, para segmentar esse meu público e aí conseguir direcionar corretamente, por exemplo, campanhas de marketing para cada um dos meus grupos de clientes, né? Então eu sei que determinado grupo que é composto, né, em sua maioria por mulheres, né, de 35 anos, se preocupam mais com a saúde, né, vão receber um certo segmento de biscoitos do meu mercado, né? Um outro grupo que é formado por adolescentes, né, que não se preocupam mais, não se preocupam tanto com saúde, são jovens, vai receber, né, a minha campanha de marketing de um outro segmento, né, de biscoitos que eu tenho na minha empresa, tá? Então, só voltando aqui, né, se a gente for pensar no exemplo da classe da base íris, onde a gente está classificando entre 3 espécies diferentes de planta, né, ou seja, um aprendizado supervisionado, eu posso facilmente transformar esse problema num aprendizado não supervisionado. Como? Né? Lembrando aqui, a diferença é que no aprendizado não supervisionado a gente não tem a coluna target, né? Então, se eu voltar aqui na minha base íris e deixar de fora a última coluna, a coluna espécie, eu posso analisar o conjunto de atributos, que são as características físicas de cada uma das plantas, para tentar agrupar cada uma dessas plantas em 3 classes diferentes, por exemplo. Tá? Então, vou achar padrões aí dentro desse meu conjunto de dados para classificá-los entre 3 grupos diferentes. Então, né, seguindo, algumas limitações. Eu falei no início da aula que a gente teria algumas limitações nos métodos de machine learning que seriam resolvidos com os métodos de deep learning, tá? Então, suponham que você queira determinar se uma imagem é uma imagem de um cachorro ou de um gato, tá? Quais características a gente usaria? Né? A gente pensou, né, em base de plantas, as características que a gente usou foi largura e comprimento da sépala, da pétala, né? A gente pensou em e-mail, a gente falou em quantos caracteres em caps lock, o número de links, se os links são confiáveis, se aquele remetente é confiável. Mas então, quando a gente está pensando em uma foto, quais são as características que a gente pode extrair da foto para que meu algoritmo de machine learning aprenda, né? E é aí que entra um dos grandes avanços de deep learning. E aí eu vou falar mais para frente, como seria feita essa estratégia de classificação de imagens, tá? Então, deep learning, segundo a Intel, né, é um machine learning que envolve o uso de modelos muito mais complicados chamados de deep neural networks, né, redes neurais de aprendizagem profunda. Essa é a definição da Intel, tá? Então, os modelos, né, determinam a melhor representação dos dados originais, né? Nos métodos de machine learning clássicos, os humanos têm que fazer isso, né? A gente tem que extrair características de uma imagem, por exemplo, para apresentar o nosso algoritmo de machine learning clássico para que ele faça uma associação, para que ele aprenda alguma coisa. No caso de deep learning, isso não vai ser necessário, tá? Então vamos ver aí a comparação entre machine learning clássico e deep learning para classificação de imagens, né? Se a gente tivesse utilizando uma base para classificação, né, de pessoas, tá? Eu tenho fotos de pessoas e quero classificar entre as N pessoas, as N categorias que eu tenho, tá? Então, num algoritmo de machine learning clássico, o primeiro passo seria determinar as características. Então, eu teria que manualmente, né, não necessariamente manualmente, mas eu teria que desenvolver um algoritmo para extrair as características dessas imagens. Então, por exemplo, identificar o rosto, né, determinar a distância entre olhos, a localização da sobrancelha, a distância entre o nariz e a boca, e aí determinar essas características que podem influenciar na identificação de uma pessoa. Tá? E aí, a partir do momento que eu detectei essas características seriam dadas como entrada do meu algoritmo de machine learning.
tá? E aí esse algoritmo de machine learning ia aprender de acordo com essas características e com o target, aí ia falar, tal pessoa essa foto é de tal pessoa, tá? Quando a gente fala em Deep Learning, esse processo já é bem diferente e é muito facilitado, né? Porque no modelo de Deep Learning, né, esse modelo ele já faz a extração das características. Essa extração de características é feita pelo próprio modelo de forma automática. Tá? Então, o passo 1 e o passo 2 de uma abordagem clássica, ele é combinado em um passo só. Então, eu simplesmente apresento a figura, né, a imagem para o meu modelo de Deep Learning e ele vai me dizer a qual categoria ela pertence. Né? Então, essa foto é de tal pessoa, tá? E aí vocês vão ver como é que a gente passa essa imagem como entrada para o nosso modelo de Deep Learning, tá? Mais à frente. Tá? Antes disso, vamos entrar um pouco em história. Tá? Bom, então a inteligência artificial experimentou diversos ciclos, tá? Onde oscilou, né, muito entre períodos de excitação e de desapontamento. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi esse amadurecimento, essa evolução, desde os primórdios ali, da geração dos primeiros algoritmos, até os dias de hoje, onde os algoritmos de Deep Learning são os algoritmos mais eficientes para resolver problemas do mundo real. Tá? Então, vocês podem ver aí na figura que, desde do início, da criação dos primeiros algoritmos, a gente passou por sistemas especialistas, redes neurais artificiais, modelos de machine learning, até chegar a Deep Learning. E durante esse processo todo aí, a gente passou por 2 ciclos de inverno, né, da inteligência artificial. Ali para o final dos anos 60 e anos 70, e para o final dos anos 80 até os anos 90. Tá? Vou explicar cada um deles, né, nos slides seguintes. Então, lá para 1950 foi onde surgiu assim, os primeiros conceitos de inteligência artificial com Alan Turing. Tá? Ele desenvolveu o teste de Turing, né, que a ideia do teste é testar a habilidade de máquinas em exibir um comportamento inteligente. Tá? Então o teste de Turing ele surgiu com a ideia de colocar pessoas conversando, né, num chat, texto, tá? Para não depender da capacidade de uma máquina de fazer renderação de áudio. Tá? Então são pessoas e uma máquina conversando, e tem também a presença de um juiz, e esse juiz deveria conseguir determinar qual desses participantes desse chat seria a máquina. Tá? Então, se um juiz não é capaz de determinar qual dos participantes é a máquina, isso significa que ele passou no teste de Turing. Tá? E aí, em 56, a inteligência artificial foi aceitada como um campo, né, de estudo pela Conferência de Dartmouth. Dartmouth, uma universidade dos Estados Unidos, e essa ideia surgiu de um professor assistente que trabalhava nessa universidade, e ele começou os primeiros grupos de estudo na área de inteligência artificial. Tá? Em 57, Rosenblatt inventou o Perceptron, né, o algoritmo Perceptron, e ele foi o precursor das redes neurais artificiais modernas. Tá? O Perceptron era uma rede neural de uma camada somente de neurônios, né, e a gente vai ver mais pra frente que acabou entrando em desuso, porque esses perceptrons não eram capazes de resolver problemas não lineares, ou seja, eles não eram capazes de resolver a grande maioria dos problemas reais. Tá? Então, em 59, o Samuel publicou o primeiro algoritmo, né, de machine learning para jogar damas. Né? O Samuel ele foi o primeiro, né, estudioso na área de inteligência artificial a se dedicar na área de jogos. Ele foi o pioneiro aí na utilização de algoritmos de inteligência artificial para a área de jogos. Bom, e em 66, né, a OPAC, o comitê da OPAC, né, avaliou as técnicas de inteligência artificial para tradução de máquina e determinou que foi muito pouco o ganho quando comparado ao investimento que foi feito na área. Né? Em 69, o Minsky publicou um livro, né, falando sobre as limitações do Perceptron, né, que acabaram culminando num desapontamento na área de inteligência artificial, principalmente na área de redes neurais artificiais, porque o Minsky provou
que as redes neurais que existiam até então, que eram os perceptrons de uma camada de neurônios, né, elas não eram capazes de resolver problemas não lineares, como eu falei anteriormente. Tá? Então, se eles não são capazes de resolver problemas não lineares, eles não são capazes de resolver a maioria dos problemas reais. Tá? Então, isso causou um grande desapontamento. Em 73, o relatório da Lighthill, ele chamou a atenção que a inteligência artificial falhou em cumprir as promessas, né, em responder às expectativas que as pessoas tinham nessa área. E aí os dois relatórios levaram a cortes governamentais em projetos de pesquisa, em investimento em projetos de pesquisas que acabaram levando ao primeiro inverno da inteligência artificial. Então esse conjunto de fatos aí acabou levando a corte, né, no orçamento, e a inteligência artificial passou pelo seu primeiro inverno. Em 1980, nos anos de 1980, a gente teve o primeiro boom da inteligência artificial, né, com os sistemas especialistas, tá? Que eram sistemas que eram programados com regras, né, e essas regras eram feitas exatamente para tentar imitar os especialistas humanos. Tá? Eles rodavam num mainframe com linguagens especializadas para o problema, né? Como, por exemplo, a linguagem Lisp. A linguagem Lisp, se eu não me engano, foi a segunda linguagem de programação que surgiu, que nasceu. Ela ainda é utilizada hoje, mas é muito pouco. Muito pouco. Tá? E aí foi quando foi usado a primeira tecnologia de inteligência artificial que foi amplamente utilizada. Tá? Essa primeira tecnologia ela foi usada por 2/3 das companhias da Fortune 500. Né? Essa Fortune 500 é uma lista das 500 empresas, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tá? Então, no pico dessas empresas, 2/3 delas utilizaram essa tecnologia de sistemas especialistas. Em 86, né, foi proposto o método backpropagation, tá? Que esse método backpropagation é capaz de treinar redes com múltiplas camadas de neurônios. Tá? As redes, né, quando a gente está falando ainda em machine learning clássico, a gente está falando em redes chamadas de multilayer perceptrons, MLP. Né? Antes a gente tinha o perceptron, que era com uma camada, e agora a gente tem multilayer perceptron de múltiplas camadas. E esse algoritmo backpropagation resolveu alguns problemas que a gente tinha com o treinamento das redes neurais. Né? Antes do backpropagation não era possível ajustar os pesos, treinar a rede neural, treinar as camadas escondidas das redes neurais, treinar mais de uma camada de rede neural, de neurônios. Então o backpropagation foi capaz de retropropagar esse erro e conseguir ajustar os pesos, os neurônios, né? Fazer com que a rede aprenda, fazer com que mais camadas de neurônios consigam aprender. Tá? E as MLPs, elas são comprovadamente aproximadores universais, então elas são capazes de resolver problemas não lineares, né, que os perceptrons não eram capazes de resolver. E aí voltou muito, né, muito por conta desse algoritmo também, né, a pesquisa e o interesse na área de redes neurais artificiais. Tá? Mas aí, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a gente acabou entrando num segundo ciclo de inverno da inteligência artificial. Tá? Por quê? Porque os sistemas especialistas, que eram os que fizeram o primeiro boom da inteligência artificial e que foram amplamente utilizados, eles acabaram evoluindo muito lentamente, né, em solucionar problemas da indústria, né, problemas comerciais. Né. E aí, esses sistemas especialistas eles também começaram a ser utilizados em computadores pessoais, né, ao invés de serem somente para mainframes, né. Mas apesar disso, a gente ainda isso não foi o suficiente para a gente não entrar num período de inverno. As redes neurais elas não conseguiram escalar para grandes problemas, para problemas muito complexos do mundo real, e aí o interesse na inteligência artificial na área de negócios acabou caindo novamente. Tá?
Mas aí no final dos anos 90 início dos anos 2000, né, a gente teve uma melhora muito grande nos métodos clássicos de Machine Learning, tá? Principalmente no algoritmo chamado SVM, né, Support Vector Machine, máquinas de vetores de suporte, tá? E ele foi teve um grande avanço, né, e foi um dos responsáveis por também retornar o interesse nessa área, tá? E ele se tornou um método de escolha, assim, quando estava resolvendo problemas, né, com modelos de machine learning, tá? A inteligência artificial teve muito sucesso em tarefas como reconhecimento de locutor, em diagnóstico médico, na robótica e muitas outras áreas, tá? E os algoritmos de inteligência artificial também foram integrados em sistemas maiores e se tornaram mais úteis, né, na indústria, tá? Foi criado um sistema chamado Deep Blue, que era para jogar xadrez, né, utilizando inteligência artificial. E esse sistema foi o primeiro a ganhar de um vencedor, de um campeão na área, tá? Então o Deep Blue ele conseguiu ganhar do Kasparov, apesar de ter rolado muita controvérsia aí nesse jogo, né? Porque foram 6 partidas. O Deep Blue ganhou uma partida, perdeu 2 e empatou 3, tá? O Kasparov, inclusive, falou que a IBM, né, foi a IBM que construiu esse sistema. A IBM havia trapaceado, né, e por isso ele teria perdido uma partida e empatado 3. Né, e logo depois ele pediu um rematch, né, ele queria jogar novamente contra o Deep Blue, só que a IBM não aceitou e acabou desmontando o projeto, acabou com o projeto, né, e ficou por isso, tá? E aí a Google entrou também nessa área, lançando sua primeira engine de busca, né, utilizando inteligência artificial. Aí a gente tem a imagem do supercomputador da IBM, utilizado para treinar modelos de machine learning, tá? Aí em 2016 a gente teve o início da era Deep Learning, tá? Se vocês gostam da área de Deep Learning, talvez vocês já tenham escutado sobre o Geoffrey Hinton, né? O Geoffrey Hinton, em 2006, publicou um artigo em pré-treinamento não supervisionado que permitiu que redes neurais mais profundas conseguissem ser treinadas, tá? E aí, as redes neurais, né, o interesse em redes neurais começou a ser o interesse em Deep Learning, tá? Em 2009, o ImageNet, né, uma base de dados chamada ImageNet, de imagens tagueadas por humanos, é apresentado na conferência de visão computacional e reconhecimento de padrões. É uma conferência muito famosa, né, na área de visão computacional, e o ImageNet é uma base de dados que tem milhões de imagens rotuladas em milhares de categorias, tá? Então, tem lá imagens de morango classificadas, de cachorros, tudo, né? Garrafa, câmera, microfone, né? Computador, tá? E essa imagem é rotulada por humanos, tá? Milhões de imagens e milhares de categorias, tá? Inicialmente, todas essas competições, né, os algoritmos vencedores utilizavam técnicas de visão computacional, tá? Vocês vão ver ao longo do curso aí que, né, inclusive inicialmente, esse erro estava da ordem de 20%. Né? Depois, quando entraram os algoritmos de Deep Learning, os erros caíram para... começaram a cair para 10%, 5%, 3%, 1%. Tá? E hoje em dia, os algoritmos de Deep Learning são melhores classificadores de imagens do que humanos. Tá? Em 2010, os algoritmos competiram em diversas tarefas de reconhecimento de imagens na primeira competição do ImageNet, tá? Então a primeira edição dessa competição foi em 2010. Tá, então agora vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial moderna. Tá? Desde 2012 até o ano atual, né, o Deep Learning teve diversos avanços. Né? Em 2012, por exemplo, né, os algoritmos de Deep Learning eles conseguiram desempenho melhor do que os benchmarks,
da competição do ImageNet, como eu falei, né? Hoje, antes eram usados modelos de visão computacional, tá? E a partir de 2012 foram utilizados modelos de Deep Learning e conseguiram resultados absurdamente melhores, tá? Em 2013, Deep Learning foi usado para entender significado conceitual de palavras, né? Então, na área de processamento de linguagem natural, que é uma área que está muito em alta em Deep Learning, né? Em 2014, alguns avanços apareceram também na área de tradução de linguagem, né? Então, tradução entre um par de linguagens. Inclusive, se vocês forem ver estudos recentes da Google, né, eles descrevem todos os avanços que eles tiveram com a utilização de modelos de Deep Learning. Hoje em dia eles conseguem uma tradução muito próxima ao desempenho humano, né? Inclusive eles comentam nos estudos mais recentes que o par de linguagens que eles tiveram mais avanço dos pares de linguagem, um dos pares de linguagem mais difíceis de se fazer uma tradução, que é o par inglês-chinês, chinês-inglês, tá? E aí, todos esses avanços, eles acabaram levando a avanços também em busca na web, em busca em documento, em sumarização de documentos, em tradução de máquina e aí por diante, tá? Em 2014, né, os algoritmos de visão computacional foram capazes de descrever fotos. Então, não somente identificar que nessa foto eu tenho um cachorro, nessa foto eu tenho um gato, mas também descrever, extrair metadados. Aqui eu tenho um robô, né, caminhando pela superfície de Marte, coletando, né, uma amostra do solo, de uma pedra, enfim. Em 2015, a plataforma chamada TensorFlow, que é uma plataforma open source de Deep Learning, foi desenvolvida, né? E o TensorFlow é um dos frameworks mais utilizados hoje na área de Deep Learning, tá? Foi um dos motivos também para a linguagem de programação Python, né, ser uma das mais utilizadas hoje, a mais utilizada hoje em dia, na área de ciência de dados, tá? Porque ela foi inicialmente desenvolvida em Python. Tá? Em 2016, a DeepMind, a DeepMind era uma startup, ela foi comprada pela Google, se não me engano, em 2014, né? E aí a DeepMind, em 2016, ela lançou um sistema chamado AlphaGo, né? Esse sistema, ele ganhou do campeão em Go, né? Bom, para quem não conhece o jogo Go, é um jogo chinês, né? É o jogo mais famoso do mundo, né? Talvez devido a ser um jogo chinês, né? E a ideia dele é parecida com xadrez e dama, né? É retirar pedras do oponente do tabuleiro, tá? E ganhar território dentro do tabuleiro. Só que o Go é um jogo extremamente complexo, porque ele tem mais posições possíveis do que átomos no universo, né? O que torna o Go Google vezes mais complexo do que xadrez. Tá? Então é um jogo extremamente difícil. Pra vocês terem noção, o Google é o termo que a gente usa para uma ordem de grandeza de 10 elevado a 100. Então 10 elevado a 100 vezes mais complexo que xadrez. Tá? Bom, então agora eu vou apresentar para vocês, né, algumas áreas que tiveram um grande impacto, né, com Deep Learning, tá? Desde 2012 até o ano presente. Né? Visão computacional, né, como a gente já comentou aqui, especialmente na área de carros autônomos, né, detecção de objeto, né, na área de medicina, para melhorar diagnósticos. Então eu posso utilizar, né, quando a gente fala em visão computacional, a gente está utilizando dados de imagem ou dados de vídeo, né, que é muito interessante na área de carros autônomos, porque o carro tem que detectar objetos, desviar desses objetos, né. Na área de medicina eu tenho que analisar, por exemplo, tomografias para fazer diagnósticos, né, e na área também de linguagem natural, tá? Então, para melhoras na comunicação, em tradução de linguagem, por exemplo, né, que a gente já falou muito aqui no decorrer do curso. Tá? Então, como é que a era de inteligência artificial é diferente agora?
Bom, basicamente são 3 características diferentes, tá? A quantidade de dados é muito maior, então meus algoritmos de Deep Learning são capazes de processar uma grande quantidade de dados. Tá? Os computadores são mais rápidos, né? E por isso tornou possível a utilização de modelos de aprendizagem profunda. Então hoje a gente pode utilizar, né, processadores que são especificamente pensados para fazer uma maior quantidade de processamento em paralelo, e a gente pode utilizar também placas gráficas, né, GPUs, né, que tornam muito mais rápido, muito mais barato esse processamento, essa melhora na performance, né, dos algoritmos de Deep Learning. E, obviamente, os modelos de Deep Learning que surgiram, né? Os modelos são capazes de resolver problemas que algoritmos clássicos de Machine Learning até então não eram capazes, tá? Então, foi a combinação desses 3 fatores que levaram a esses resultados, né? Esse desempenho muito melhor na área de inteligência artificial em diversas áreas do conhecimento, tá? Outros fatores, né, para a inteligência artificial moderna são a contínua expansão de códigos de inteligência artificial open source, especificamente o Python, né, que ajudam as máquinas a aprenderem e a utilização desses ecossistemas de Big Data, né, de grande quantidade de dados. Então aqui a gente fala em Python, mas existem outras linguagens também amplamente utilizadas na área de Data Science, como R, tá? E se vocês forem perceber, todos esses grandes frameworks, todas essas grandes linguagens que são utilizadas hoje em Data Science, você vai ver que uma característica em comum entre elas é que elas são open source. Elas são de código aberto, elas são de utilização livre, você não precisa pagar para utilizar essas ferramentas, tá? E aí, também, seguindo esse fluxo, as grandes livrarias de Deep Learning, elas também são open source, elas também são de código aberto, né? O que ajuda muito na adoção, né, desses algoritmos, desses frameworks, dessas ferramentas pela indústria, tá? Além disso, também, não só linguagem de programação, algoritmos de Deep Learning, né? Frameworks para Deep Learning, mas também bases de dados, né? A gente tem muita base de dados livre, gratuita, né, para uso, né? A gente tem milhões de imagens rotuladas, né, de bases de dados de texto, como a Wikipedia, né? E tudo isso ajuda muito no avanço, né? Um site que eu gosto muito para quem está começando em Data Science é o site Kaggle. Ele é a maior comunidade de Data Science do mundo hoje. Ele foi comprado pela Google também, obviamente, acho que em 2010, se não me engano. Tá? E hoje ele é o maior repositório, não só a maior comunidade de cientistas de dados, mas também o maior repositório de dados para inteligência artificial. Tá? E aí, agora a gente vê alguns exemplos de áreas que foram extremamente modificadas, né? E, de certa forma, ganharam muito com esses avanços na área de inteligência artificial. Né? A primeira aí é a área de saúde. Então, eu tenho diagnósticos feitos de forma mais rápida, de forma mais precisa. Então, como o exemplo que eu dei, né, utilizando visão computacional, esses algoritmos de Deep Learning conseguem analisar tomografias, por exemplo, para fazer um diagnóstico mais acurado, mais rápido, né? E aí essa área de saúde se beneficia muito. Também na descoberta de novos medicamentos, em cuidados com o paciente. Hoje tem à disposição diversos relógios e pulseiras que monitoram o paciente a curtos períodos de tempo, né? E a gente sabe que um profissional, um médico, nunca vai ser capaz de analisar toda essa quantidade de dados que está disponível hoje em dia. Então, algoritmo de Deep Learning não tem esse problema, eles não dormem, eles não se cansam, eles não precisam resolver problemas, então eles podem se dedicar a essa tarefa e eles conseguem fazer numa velocidade absurdamente maior do que uma pessoa. Tá? Então, não sei se vocês conhecem
Watson, da IBM, mas eles se focaram muito nessa área médica para diagnóstico de doenças, para ajudar médicos, né? Então, o que eles fazem é investir muito em processamento de linguagem natural, porque, segundo eles, os médicos, eles não têm, a grande maioria dos médicos não tem disponível nem 5 horas por mês para se atualizar. Além do mais, a quantidade de dados disponíveis para análise, né, a quantidade de pesquisas sendo desenvolvidas a cada momento é 200 vezes maior do que qualquer pessoa consegue processar. Tá? E a perspectiva é ainda pior, porque parece que a cada 2 ou 5 anos essa quantidade de informação dobra. Tá? Então, os métodos de machine learning estão aí para ajudar e muito a área médica. Tá? Também na área de pesquisa, né? O IBM da Watson, o Watson da IBM, por exemplo, eu estava comentando, ele faz processamento de linguagem natural porque ele também aprende através de artigos científicos. Tá? E também ajudas sensoriais, então, por exemplo, algoritmos de machine learning para detecção de objetos, que a gente estava falando na área de carros autônomos, podem ser utilizados também para ajudar pessoas cegas a identificar objetos à sua frente para que eles possam, de alguma forma, enxergar o nosso mundo, não através de seus olhos, mas através da inteligência artificial. Né? Obviamente, a gente tem diversas outras áreas da indústria que se beneficiam muito, né? Então, na área industrial, seria automação de fábrica, manutenção preditiva, agricultura de precisão, automação de campo, né? Então, aqui um exemplo de manutenção preditiva é algo que a gente tem visto muito, principalmente na área de óleo e gás. Eles precisam de um algoritmo que diga para eles, que preveja quando um determinado equipamento vai falhar. Tá? Então, quando a gente está falando em óleo e gás, falhar um equipamento que possa fazer com que um poço pare de produzir petróleo durante 2 dias, que precisa de manutenção, isso é extremamente custoso e pode causar um impacto muito ruim na empresa. Então, algoritmos de machine learning podem prever quando essa falha pode ocorrer para que a manutenção seja feita de forma preventiva. Tá? E aí não precise parar ou pare por muito menos tempo fazendo a manutenção. Tá? Outras áreas, a área de finança, né? Trading, em detecção de fraude, que a gente já falou aqui, na área de pesquisa, de finança pessoal, de mitigação de risco. Né? Vou dar um exemplo aqui em trading. Hoje em dia a gente tem algoritmos muito avançados na área de deep learning, especialmente uma rede neural chamada LSTM, que é uma rede neural recorrente, que faz previsão, ela tem, a gente vai ver mais pra frente, mas é uma rede neural que tem memória, então a gente pode informar para ela, por exemplo, uma série histórica de uma ação da bolsa, né, e através desse dado histórico ela prevê para datas à frente qual vai ser o valor da ação, ou se a ação vai subir, vai descer, vai cair, ou vai permanecer na mesma. Né? Então, utilizando não somente dados da própria bolsa que eu quero prever, da própria ação que eu quero prever, mas de outras ações que possam também influenciar a performance da ação que eu estou querendo prever. Outra coisa que tem se avançado muito na área de trading a utilização de análise de sentimento. Então, utilizar algoritmos de machine learning para fazer análise de sentimento em jornais, em redes sociais, para entender como é que está se comportando a economia, a política, e aí ajudar nessa previsão de séries, nessa previsão de ações. Né? Outra área é a área de energia, eu já dei um exemplo aqui na área de óleo e gás, né, em manutenção preditiva, também em smart grids, em melhoramentos operacionais, até em conservação. Um exemplo aqui em óleo e gás, em exploração de óleo e gás, a gente pode utilizar algoritmos de inteligência artificial para, por exemplo, dizer para o especialista qual seria a melhor configuração de poços. Quantos poços eu devo perfurar nesse reservatório? Quais tipos de poços? Se é um poço produtor, se é um poço injetor, né? Qual a geometria desses poços? Tá? Então, determinar ali a malha de drenagem em um reservatório de óleo, em um reservatório de petróleo, para tentar maximizar
o valor presente líquido do projeto, para tentar maximizar o lucro da empresa. Tá? Outras áreas também, na área governamental, de defesa, de tentar tirar insights de dados, né, na área de segurança, né, e, por exemplo, engagement, né, quanto que cada político está em sintonia com o seu partido. A gente teve um trabalho recentemente nessa área, né, de acordo com o voto e de acordo com características e com as falas de cada um dos políticos, ver se esse político está em sintonia com o seu partido ou está em sintonia com seus eleitores, né? E aí por diante. E outra área que está muito em alta aí, nessa área de governamental é smart cities, né? Cidades inteligentes. Então, utilização de inteligência artificial para tornar essas cidades inteligentes de alguma forma. Na área de transporte, carros autônomos, caminhões autônomos, então qualquer veículo autônomo, na área aeroespacial, na área de entrega de mercadorias, de busca e resgate. Um estudo recente que eu vi nessa área de busca e resgate, talvez se aplique nessa área, foi uma pesquisa que foi feita em cima de drones. Então, o que acontece? Uma pessoa se afogando no mar, ela tem que esperar até que um salva-vidas ou que alguém veja que ela está precisando de ajuda, e aí tem todo esse tempo de resposta, esse tempo para alguém chegar até ela e tentar ajudá-la. Tá? Então, um drone que fica monitorando uma praia, por exemplo, ele consegue facilmente, com o algoritmo de Deep Learning, reconhecer que uma pessoa está pedindo ajuda, e aí um drone pode carregar, por exemplo, uma boia. Tá? Então, chegar até a pessoa, jogar a boia e essa pessoa consegue se manter na superfície até que alguém venha a ajudá-la. Tá? E outras áreas, obviamente, a gente tem milhões de áreas aí que são beneficiadas com a inteligência artificial. A área de marketing, para publicidade, para propaganda, na área de educação, de jogos, que a gente já falou aqui também, na área de tecnologia da informação, de telecomunicações, mídia, até esporte. Aqui eu vou dar um exemplo a vocês na área de publicidade. Então, o algoritmo de machine learning pode entender, por exemplo, de acordo com suas buscas, de acordo com seu interesse de navegação, quais as publicidades que devem ser mostradas para você quando você está lá na sua rede social ou quando você está fazendo uma pesquisa, uma busca num motor de busca, para que essa publicidade tenha maior probabilidade de ser convertida em dinheiro. Tá? E agora a gente vai ver algumas aplicações. Bom, então uma aplicação seria na navegação, o Google e o Waze, eles encontram uma rota mais rápida, processando dados de tráfego. Então é isso que ele faz, ele utiliza a inteligência artificial para te oferecer aquela rota, a melhor rota, a rota mais rápida até seu destino. Tá? Então, para isso eles processam dados de tráfego, não só o dados de tráfego atual, que no caso do Waze é fornecido por usuários, é uma plataforma colaborativa, mas também dados de tráfego, por exemplo, no mesmo horário, em outros dias. Então, ele aprende aí como é que o trânsito se comporta em determinados momentos. Tá? Também o Uber ele tem investido muito em inteligência artificial. Tá? Então, para, por exemplo, prever a demanda em tempo real, utilizando, obviamente, modelos de inteligência artificial, machine learning, deep learning. O Uber também tem investido muito na segurança de motoristas e passageiros. Então, por exemplo, ele tem investido numa tecnologia para detectar se um determinado passageiro se encontra bêbado, de acordo com o comportamento no uso do seu celular, também de acordo com a localização atual do usuário. Então, se ele está com um comportamento muito diferente, muito estranho no seu celular, ainda está localizado numa área de bares, isso significa que provavelmente ele está bêbado. Então, uma opção seria utilizar essa informação para dizer para o motorista, olha, essa pessoa provavelmente está bêbada, você quer aceitar essa corrida?
né? Você pode rejeitar, ou se você aceitar, a gente pode fazer uma sobretaxa nesse custo, né, para eventuais problemas que você tenha com uma pessoa, em transportar uma pessoa bêbada. Ou até mesmo, se a pessoa está bêbada, bloquear a função do Uber Pool, de compartilhamento de carona, de compartilhamento de carro, né? Então, se vocês procurarem aí, o Uber tem investido bastante em inteligência artificial para diversas áreas, tá? Na área de audiência, né, o Facebook e o Twitter usam inteligência artificial para decidir que conteúdo apresentar nos seus feeds para diferentes audiências. E aí é mais ou menos o que eu disse na área de publicidade, né? Então, de acordo com a sua característica de pesquisa, de interesse, né? Te apresentar conteúdos relevantes, né? Isso é especificamente bom para eles, porque eles conseguem converter publicidade em dinheiro, tá? Na área de conteúdo, né, reconhecimento de imagem e análise de sentimento, que eu já comentei com vocês também, para garantir que o conteúdo que está sendo apresentado para você está de acordo com o seu humor no momento, né? Então, a análise de sentimento é muito utilizada para isso também. Não sei se vocês já pesquisaram sobre análise de sentimento, mas tem sido muito utilizado na área política também. Dizem que o Trump utilizou muito na sua eleição contra Hillary Clinton para saber exatamente que tipo de discurso ele deveria fazer, né, que tipo de público ele deveria se focar, né, para tentar ganhar a eleição. Tá? Na área de linguagem natural, né, bom, essa área é uma área gigantesca, né, que tem se evoluído muito, né, mas uma coisa que vocês podem ter certeza é que até nossos celulares, nossos computadores pessoais, eles têm algoritmos muito poderosos de processamento de linguagem natural. Tá? Na área de detecção de objeto, né, a gente já tem câmeras como a Amazon Deep Lens ou até o Google Clips, que utilizam detecção de objeto para determinar quando tirar uma foto. A gente falou aqui em classificação de imagens, mas essa aplicação em visão computacional pode ir além. Além de eu determinar que uma imagem é uma imagem de um cachorro, eu posso determinar onde exatamente aquele cachorro se encontra numa foto, né? E aí seria uma detecção de objeto e não uma classificação de imagens. Tá? E aí a gente pode ir até além, né? Em extração de metadados em imagens, por exemplo, ou até em vídeos. Né? Então eu tiro uma foto de uma pessoa brincando com um cachorro, né? O meu algoritmo de inteligência artificial pode identificar, né, o cachorro, a pessoa, e pode até extrair metadados, né? Então, uma descrição da foto, né? Por exemplo, uma criança que brinca com um cachorro, tá? E aí por diante. Tá? Algumas, na área, já que a gente está falando em visão computacional, os últimos avanços, né, na área de visão computacional desde 2012 até o ano de hoje. Tá? O Deep Learning ele se provou funcionar muito bem para classificação de imagem, como a gente já comentou. Né? Os modelos superaram a capacidade humana em classificação de imagens, e os modelos de detecção de objeto superaram muitos benchmarks. Tá? Então a gente tem evoluído muito nessa área de visão computacional, assim como em processamento de linguagem natural. Né? Então nesse último quadrinho aí a gente tem um exemplo de detecção de objeto, que foi o que a gente acabou de comentar. Então ele consegue identificar ali um carro, uma moto, uma pessoa, um capacete, né? E aí por diante. Tá? Uma aplicação muito interessante nessa área de detecção de objetos é a detecção de bagagem abandonada. Né? Não sei se vocês já pararam, mas em aeroportos, né, eles chamam muita atenção para essa questão da bagagem abandonada. Então eles falam o tempo inteiro, não deixem sua bagagem abandonada, principalmente por conta de todos os atentados terroristas que a gente teve nos últimos anos. Tá? Então os algoritmos de machine learning, de deep learning, conseguem automaticamente detectar uma bagagem que foi deixada ali sem supervisão.
né? O que pode, obviamente, salvar vidas se aquela mala se tratar de uma bomba, por exemplo. Então, o sistema, ele utiliza, ele se beneficia de todos esses avanços que a gente discutiu, né? Essa tecnologia de última geração de detecção de objeto e a utilização de hardwares que são velozes o suficiente, que têm um desempenho bom o suficiente para treinar um modelo que faça esse tipo de detecção de objeto. Né? Aqui como exemplo a gente tem o Intel Xeon, que são processadores super com desempenho altíssimo da Intel, o Intel Xeon, né? Mas a gente também falou em utilização de GPUs, por exemplo. Né? Então vamos recapitular aí tudo que a gente queria aprender na nossa aula, para ver se vocês conseguiram digerir todo o conteúdo. Então a gente trabalhou em quê? Na definição de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, machine learning, e de deep learning, aprendizagem profunda. Né? Eu expliquei para vocês como o deep learning ajuda a resolver problemas que não eram possíveis se resolver com métodos clássicos de machine learning. Então, entender essas limitações dos métodos clássicos de machine learning, entender como deep learning consegue superar esses problemas. Né? Também expliquei os conceitos históricos, né, chave que culminaram aí nessa nova era de inteligência artificial, e também os 2 ciclos de inverno que a gente teve, né, na nossa área. Também mostrei para vocês como diferenciar a inteligência artificial moderna da inteligência artificial anterior, né? E também vimos aí diversas aplicações de inteligência artificial, tá? Nos próximos slides a gente tem referências a todo o material que foi apresentado aqui, então se vocês tiverem curiosidade, vocês podem dar uma olhada nesses links. Bom, vocês vão perceber que durante o curso aqui de AI1, a gente normalmente vai fazer a apresentação de um conteúdo teórico de aula, né? E depois tem um segundo vídeo um pouco menor, que a gente vai fazer a apresentação de alguns estudos de caso. Então, a gente fez uma pesquisa sobre estudos de caso em diversas áreas de aplicação, né? Então, a gente montou um banco de dados para ser apresentado aqui no decorrer do curso. Então, todas as aulas, ou pelo menos a grande maioria das aulas, vai ter esse conteúdo extra, onde a gente vai fazer uma apresentação de estudos de caso em diferentes áreas, tá? Então vamos lá, essa é a nossa primeira apresentação de estudos de caso, né? Então vamos lá. Bom, a primeira aplicação que eu vou apresentar aqui para vocês é uma aplicação na área de música, tá? Essa aplicação, né, foi feita para a criação de uma máquina de aprendizagem profunda. Né? Vocês já sabem o que é uma máquina de aprendizagem profunda. É uma máquina que utiliza redes neurais de aprendizagem profunda, mais conhecida como Deep Learning. Né? A gente viu que Deep Learning na aula passada, no primeiro conteúdo, na primeira parte da aula, dessa primeira aula, a gente viu que Deep Learning é um subcampo de Machine Learning, e Machine Learning é um subcampo de inteligência artificial. Né? Então a inteligência artificial é a criação de máquinas que tenham o poder de pensar, de agir, de aprender como humano. Né? Machine Learning é uma sub-área de inteligência artificial onde tem um conjunto de algoritmos, né, que aprendem. Tá? Um conjunto específico de algoritmos que aprendem a partir do aprendizado. Né? E quando a gente fala em aprendizado, a gente está falando de um conjunto de dados. Tá? E aí Deep Learning vem dentro num subcampo de Machine Learning, porque é um grupo mais específico de algoritmos, né, que está dentro de algoritmos de redes neurais artificiais, e mais especificamente redes neurais artificiais com múltiplas camadas, né, por isso chamado de aprendizagem profunda. Então a aplicação desse estudo de caso é a criação de uma máquina de aprendizagem profunda que escuta músicas de Bach e escreve sua própria música no mesmo estilo. Bom, então a ideia dessa máquina de aprendizagem profunda é entender o estilo de Bach e aí conseguir escrever músicas inéditas seguindo o mesmo estilo de Bach. Tá? E aí, no laboratório, né, da Sony Computer Science, em Paris, eles desenvolveram, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma rede neural
que aprendeu a produzir cantatas no estilo de Bach. Eles chamam a sua máquina de Deep Bach. Então essa máquina de aprendizagem profunda, que utiliza redes neurais artificiais de aprendizagem profunda, né, foi chamada de Deep Bach. A equipe ela testa o dispositivo dando-lhe uma melodia que então usa para produzir harmonias para outras 3 vozes, o alto, o tenor e o baixo. E aí foi criado um conjunto de dados para treinar essa rede neural. Como eu falei para vocês, uma rede neural, os algoritmos de machine learning, eles aprendem por experiência, e quando a gente fala em experiência, a gente fala em um conjunto de dados. Tá? Então, a partir desse conjunto de dados, ele vai extrair padrões para tentar aprender alguma coisa. Tá? Então, eles começaram com 352 corais, né, compostos por Bach, e depois os transpõem para outras teclas que estão dentro de um intervalo vocal pré-definido, né, para dar um conjunto de dados de 2.503 corais. Tá? Eles usaram 80% do dataset para treinar a rede neural, né, a reconhecer as harmonias de Bach, e o resto para validá-lo. Então, isso é comum no processo de treinamento de um algoritmo de machine learning, não somente de redes neurais. A gente divide a nossa experiência, nosso conjunto de base de dados, nosso conjunto de dados para treino e teste, né? Como eu falei para vocês também na outra sessão dessa aula, uma partição comum seria utilizar 70 para treino, 30 para teste, 80 para treino, 20 para teste, 85, 15, algo em torno, né, desses números. E por que é importantíssimo dividir a nossa base de dados em treino e teste? Porque a base de treino é aquele conjunto que vai ser utilizado para criar o nosso modelo, para treinar o nosso modelo. Ele vai aprender em cima daquelas experiências. Mas se eu não tiver um conjunto para testar esse meu modelo, eu nunca vou saber se o meu modelo simplesmente decorou o conjunto que foi usado para criá-lo, ou se ele realmente aprendeu e vai conseguir extrapolar esse conhecimento, tá? Então é importantíssimo na criação de um modelo de machine learning que a gente tenha um conjunto de treino e teste, e esse conjunto de teste não seja mostrado de maneira nenhuma para o modelo durante a fase de treinamento, né? Seja usado somente para avaliar a capacidade de generalização do modelo, né? Lembrando, para ver se o modelo aprendeu ou se simplesmente, né, decorou. Tá? Então essa equipe ela pediu a mais de 1.600 pessoas para ouvir 2 harmonias diferentes da mesma melodia, né? Cada um tinha que determinar qual das 2 harmonias soava mais como Bach. Quando dada uma harmonia gerada pelo Deep Bach, cerca de metade dos eleitores, né, julgaram que ela era composta por Bach. Quando dada uma harmonia gerada pelo Bach, cerca de 75% dos eleitores julgaram que ela era realmente composta por Bach. Então você vê aí, você pode pensar que é uma acurácia muito baixa, né? Só metade dos julgadores lá disseram que ela era composta por Bach, só metade percebeu que não era dele. Mas se você pegar a própria música, a própria harmonia gerada pelo Bach, né? Esse nível de acerto também não é tão alto, né? Chega a 75%. Né? Então aqui a gente tem um vídeo da música criada pelo Deep Bach. Eu vou reproduzir aqui para vocês, né? O link tá aí, se vocês quiserem dar uma olhada. Bom, pessoal, então esse vídeo que vocês acabaram de ver foi um vídeo criado, foi uma harmonia criada por essa máquina de aprendizagem profunda, Deep Bach. A fonte está aí no slide, se vocês quiserem dar uma olhada na reportagem completa, né, tem maiores detalhes sobre
sobre o problema, né, e como eles atacaram o problema, e mais resultados e comentários sobre esse processo de criação dessa máquina, tá? Para quem se interessar. Bom, então vamos para a segunda aplicação da nossa parte de estudos de casos. Essa segunda aplicação vai ser uma aplicação na área de cinema. Tá? Então, essa aplicação é uma inteligência artificial, né? A ideia é criar uma inteligência artificial que pode prever o público de um filme a partir de um trailer. Tá? Então, um time de pesquisadores da 20th Century Fox desenvolveu uma inteligência artificial capaz de dizer que tipo de público estará mais propenso a assistir a um filme analisando apenas o trailer desse filme. Né? Esse modelo ele foi chamado por Merlin Video, né? Ele consegue identificar elementos como cores, paisagens, rostos em um vídeo qualquer e a partir desses elementos determinar como será o desempenho de um filme entre diferentes audiências. Tá? Então, essa inteligência artificial aprendeu a identificar padrões e a ligar determinados elementos visuais a uma certa audiência. Né? Não somente elementos visuais, mas o tipo de música que se toca no trailer, se é uma música mais animada, se é uma música mais romântica, né? Isso também pode ser ligado a esses elementos para se determinar o tipo de público que se identifica com aquele filme. Né? Essa ferramenta é útil para planejar franquias, né? Otimizar janelas de lançamento e executar campanhas de marketing cada vez mais precisas. Né? Sabendo previamente que tipo de público um trailer vai atrair, um filme vai atrair, é possível que estúdios comecem a desenvolver versões diferentes deles para chamar a atenção de audiências distintas. E aí eu vou fazer 2 comentários com vocês de experiências que a gente tem aqui. Né? A gente tem um curso de pós-graduação chamado BI Master, né? E em determinada turma, acho que uns 2 anos atrás, a gente teve uma aluna que trabalhava no Severiano Ribeiro. Né? E aí quando chegou na parte, né, em determinada aula, a gente falou sobre utilizar redes neurais artificiais para fazer análise de sentimento em redes sociais. E aí ela teve a ideia, se eu tivesse aprendido isso antes, eu poderia ter previsto várias coisas que aconteceram no Severiano Ribeiro que a gente não conseguiu prever. Né? Por exemplo, ela deu como exemplo, na época estava passando um filme de uma youtuber, agora eu não lembro o nome dela, é um nome diferente, era algum filme de fada, bom, isso não importa. E aí eles não previam que o sucesso ia ser o sucesso que ela teve, né, nos cinemas. Então o que o Severiano Ribeiro fez? Ele colocou, não nos melhores cinemas, não naqueles cinemas mais disputados, colocou nos cinemas que o público não é tão grande, colocou em sessões, em horários não tão nobres. E o que aconteceu é que lotou tudo e outros filmes que estavam em horários novos, que eles esperavam um público maior, acabaram ficando com a sala vazia, né? Então aí ela pensou, poxa, se eu soubesse disso antes, eu poderia ter feito uma análise de sentimentos em redes sociais para tentar entender o que as pessoas estavam esperando daquele meu filme, né? Então é uma aplicação muito interessante em cinema também, né? Que pode resultar em um grande ganho para a empresa. Tá? E outro comentário que eu queria fazer com vocês é que esse último comentário, né, sabendo previamente que tipo de público um trailer vai atrair, é possível que estúdios comecem a desenvolver versões diferentes deles para chamar a atenção de audiências distintas. Isso, na verdade, já é feito, né? Como vocês podem imaginar, pela Netflix. Eu não sei se vocês já repararam, mas a Netflix ela tem várias coisas que são especiais para cada pessoa, são coisas bem pessoais. Por exemplo, o sistema de recomendação dela é uma coisa muito particular. Né? Um filme, se eu pegar, por exemplo, Pulp Fiction, para mim, ele pode ter uma nota de uma recomendação de 100%. Né? De acordo com o meu perfil, a Netflix acha que eu vou gostar muito daquele filme, então a recomendação para mim é 100%. Agora você, qualquer outra pessoa pode pegar o mesmo filme e ter lá uma recomendação de 30%. Então isso é muito particular. Né? Então a Netflix tem feito toda essa inteligência para tornar cada vez mais particular a apresentação de um filme, a sugestão de um filme, tá?
Então, o exemplo que eu ia dar aqui é realmente na criação de trailer que tem tudo a ver com esse estudo de caso que a gente está vendo. A Netflix, ela não... nesse ponto, ela tem trabalhado na criação de trailers, né, específicos para cada tipo de audiência, para tentar ampliar essa audiência, chamar atenção de audiências distintas. Mas uma coisa que já está implementada é a questão da arte gráfica do filme, não sei como se chama isso, mas o pôster do filme. Então, né, se eu sou uma pessoa que gosto de, sei lá, tem uma comédia romântica com Robin Williams e, sei lá, Jennifer Aniston, uma comédia romântica com um casal, tá? E aí, eu sou uma pessoa que gosto muito de comédia, tá? Então, provavelmente o pôster que vai aparecer pra mim vai ser do Robin Williams rindo, sei lá. Ele é um comediante muito famoso, né? Então vai aparecer o Robin Williams sorrindo ou fazendo alguma brincadeira no pôster, né? Já para uma outra pessoa que se interessa mais pelo gênero de romance, né? De repente vai aparecer o Robin Williams beijando a Jennifer Aniston, tá? Então isso já é direcionado, tá? E a Netflix tem colocado muito esforço nessa questão, tá? Mais uma vez, para esse estudo de caso, eu coloquei a fonte aí para vocês, se quiserem dar uma olhada na reportagem completa e saber mais detalhes, tá? A nossa terceira aplicação é, de novo, uma aplicação na área de cinema, tá? Então vamos lá. Inteligência artificial produz sons realistas que enganam humanos, né? Pesquisadores do Laboratório de Ciência de Computação e Inteligência Artificial do MIT. Bom, o MIT é uma universidade muito conceituada, né? Massachusetts Institute of Technology, e eles têm empenhado um grande esforço no desenvolvimento de inteligência artificial, tá? E aí esse laboratório em específico dentro da universidade, ele demonstrou um algoritmo que efetivamente aprendeu como prever o som, né? Vocês vão ver o que isso quer dizer, tá? Quando mostrado um vídeo silencioso de um objeto sendo atingido, o algoritmo ele pode produzir um som que é realista o suficiente para enganar os espectadores humanos, tá? Então a equipe ela usou técnicas do campo como aprendizado profundo, né, que é o que está mais em alta aí, a gente vai ver que Deep Learning é o grande boom da vez de inteligência artificial, né, e essas técnicas envolvem ensinar computadores a filtrar grandes quantidades de dados para encontrar padrões por conta própria, né. Ao longo de vários meses, pesquisadores registraram cerca de 1.000 vídeos, né, estimados em 46 mil sons, que representam vários objetos sendo atingidos, raspados, espetados com uma baqueta. Tá? Para testar o quão realistas eram os sons falsos, a equipe realizou um estudo online em que os participantes viram 2 vídeos de colisões, um com o som real gravado e outro com o som gravado pelo algoritmo. Né? Os participantes escolheram o som falso sobre o real 2 vezes mais. Você vê, para as pessoas elas estavam achando... foi mais comum as pessoas acharem que o som falso era o real do que o som que realmente era real. Tá? Então, a gente tem um vídeo também e eu vou tocar aqui para vocês.
Bom, pessoal, então esse foi o vídeo criado por esse laboratório do MIT, né? Espero que vocês tenham gostado desse trabalho bem interessante. Mais uma vez, a fonte está aí, né? Se vocês quiserem dar uma olhada na reportagem completa, com mais detalhes, fiquem à vontade. Tá? A nossa quarta aplicação ainda é uma aplicação na área de cinema, nossa terceira na área de cinema, né? E essa aplicação é para alinhamentos semântico-visuais profundos para gerar descrições de uma imagem. Tá? A Universidade de Stanford também é uma universidade muito conceituada, que também tem investido muito em inteligência artificial. Né? Foi criado um modelo que gera descrições de linguagem natural de imagens e suas regiões. Né? O modelo de alinhamento baseia-se em uma nova combinação de redes convolucionais. Né? A gente, talvez eu não tenha falado sobre esse nome convolucional especificamente com vocês ainda, mas eu falei que um grande avanço na área de machine learning com a utilização de redes neurais profundas foi na área de visão computacional, né, de reconhecimento de imagem, de reconhecimento de padrões em vídeos, tá? E isso se deu devido a uma rede chamada de rede convolucional. Tá? É uma rede neural de aprendizagem profunda que utiliza camadas de convolução, né, para fazer, né, esses exercícios de visão computacional. Tá? Não vou entrar em detalhes ainda na matemática disso, né? Acho que a gente nem vai entrar em detalhes durante esse curso, né? Mas a ideia é que operações de convolução ajudem a detecção de padrão, detecção de padrões, né? E funcione mais como o nosso cérebro. Né? Cada camada de convolução vai ajudar a detectar padrões mais ou menos abstratos. Então, se eu estou reconhecendo entre cães e gatos, imagens entre cães e gatos, por exemplo, né, numas primeiras camadas ele vai a convolução vai ajudar a reconhecer padrões mais abstratos, como borda, né, diferenças de tonalidade, né, a partir da diferença de tonalidade, aplicando filtros, enfim. E conforme as camadas vão evoluindo, vão passando, a gente vai reconhecendo coisas menos abstratas. Então, por exemplo, numa camada seguinte, eu posso reconhecer uma orelha de um cachorro, um nariz de um gato, né? E aí, em camadas mais acima, eu reconhecer de fato todo o cachorro, todo o gato. Tá? Então, do nível menos abstrato, né, do nível mais abstrato ao menos abstrato. Né? A ideia de camadas convolucionais é essa. Tá? Então, o modelo de alinhamento baseia-se em uma nova combinação de redes convolucionais sobre regiões de imagem, né? Redes neurais recorrentes bidirecionais sobre sentenças em um objetivo estruturado que alinha as duas modalidades por meio de um encaixe multimodal. Tá? Então, redes neurais recorrentes são redes neurais que têm realimentação, né? Ou seja, o neurônio de uma camada N, né, ele pode se realimentar o neurônio de uma camada anterior, ou neurônios da mesma camada. Tá? Por isso é chamado recorrente, porque tem realimentação. Né? Eu também ainda não falei especificamente sobre redes neurais recorrentes, mas a rede neural recorrente também teve um grande avanço quando a gente passou a utilizar redes neurais com aprendizagem profunda, porque ela foi capaz, ela é muito utilizada, por exemplo, tem uma aplicação muito boa também na área de cinema, antes da gente entrar aí, que eu vou dar como exemplo, então. Eu não sei se vocês conhecem, acho que é London Sci-Fi, o nome de é uma competição de cinema, curta-metragem, né, de Londres,
de ficção científica, né? Parece que tem de 2 em 2 anos, ou anualmente, não lembro. E em determinado ano, acho que foi em 2016, né? Um grupo de inteligência artificial, ele utilizou uma rede neural recorrente, que, curiosidade, acabou se dando o seu próprio nome, ela se chamou de Benjamin, tá? E o Benjamin, essa rede neural recorrente LSTM, ela escreveu o script de um curta-metragem de 10 minutos de ficção científica, né? E ela não só escreveu, essa rede neural não só escreveu o script do filme, do curta-metragem, mas também escreveu a trilha sonora, tá? E aí eles gravaram o curta, né? Obviamente teve uma intervenção humana para tornar as coisas mais conectadas no final, mas foi só um ajuste do texto, né? E aí eles enviaram esse curta para essa competição de ficção científica e acabaram ganhando o 10º lugar. Bom, o nome do filme é Sunspring. Se vocês procurarem, tem o curta-metragem disponível no YouTube, se vocês tiverem curiosidade de assistir. Né? E aí, já que a gente está falando em aplicações em redes neurais recorrentes, também aqui no laboratório, a gente, em meados do ano passado, foi ano passado, a gente utilizou uma rede neural recorrente também para criar novos poemas baseados no estilo de Carlos Drummond de Andrade. Né? Esse modelo até saiu, né, na Veja, se não me engano, em alguma revista como essa. Estavam comemorando o aniversário de Carlos Drummond de Andrade, não sei. E aí a gente criou esse modelo de rede neural recorrente para criar novos poemas, mas com o mesmo estilo de Carlos Drummond de Andrade. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma combinação de redes convolucionais e redes neurais recorrentes, né? E a gente vai ver aí alguns exemplos, né? A arquitetura rede neural recorrente multimodal gera descrições de frases a partir de imagens, né? Alguns exemplos aí, né? A gente tem essa primeira imagem de um homem, né, tocando um violão, e aí a descrição, né, dada pela rede neural, pelo modelo, é um homem de camiseta preta que está tocando violão. Né? Na segunda, trabalhador da construção civil em colete de segurança laranja está trabalhando na estrada. Né? Na terceira, 2 meninas estão brincando com Lego. Então, essa aplicação aí, na verdade, ela poderia servir não só para a área de cinema, né, para, por exemplo, gerar tags de cada momento do filme, até para poder gerar automaticamente trailers depois, ou para você conseguir rapidamente navegar para uma determinada parte do seu filme, né? Então toda a informação do filme está codificada em texto e pode ser facilmente encontrada, mas também pode ser usada na área de segurança, né? Essa segunda foto é um exemplo. Trabalhador da construção civil em colete de segurança laranja está trabalhando na estrada. Então pode-se utilizar imagens de vídeo para fazer monitoramento de segurança. Por exemplo, em lugares que a segurança é importantíssima, por exemplo, em plataformas de petróleo, né, em alto mar. Tá? Então, monitorar se um trabalhador está com todos os equipamentos de proteção individual, então se está usando todas as EPIs. Né? Então, a partir de uma imagem, a gente pode identificar o que está acontecendo e gerar um alerta de segurança. Né? E aí vai de acordo com a imaginação, de acordo com o conhecimento de cada um, de cada área que trabalha, para tentar utilizar essa abordagem em outros campos também. Tá? Aí um conjunto de dados, né, foram usados o Flickr 8K, o Flickr 30K, né, e o MS-COCO nos experimentos. Esses conjuntos de dados eles têm 8.000, 31.000 e 123.000 imagens, respectivamente. Né? O modelo de alinhamento aprende a associar imagens e trechos de texto. Tá? Então, associar, né, aquele trecho de texto, né, à imagem que está... associar um trecho de texto a uma imagem. Então, por exemplo, aqui, a bola, a primeira coisa que foi associada ali, foi identificado como uma bola e como branca, uma bola branca. Né? O cachorro, um cachorro brincando, né, pegando a bola. Né? Não associou a bola, na verdade, mas catch, né? Foi pegar alguma coisa. Né? Uma cerca, e aí por diante. Tá?
Mais uma vez, a fonte está aí também, se vocês quiserem dar uma olhada. É uma aplicação de Stanford, né? Se vocês quiserem saber em mais detalhes, está aí no link. Tá? E a próxima aplicação é uma aplicação na área de jornalismo. Tá? É um clickbait de geração automática com redes neurais recorrentes novamente. Né? O principal objetivo é automatizar a escrita dos títulos, liberando assim os escritores de clickbait para realizar outros trabalhos. Para quem não sabe o que é clickbait, é aquela quando aparece aquela reportagem com um texto que te deixa curioso para clicar no link para ler a reportagem. Isso é um clickbait. Né? Para gerar um clickbait foi treinada uma rede neural recorrente em aproximadamente 2 milhões de manchetes, né, tiradas do BuzzFeed, do Gawker, do Jezebel e de outros lugares aí disponíveis na internet. Tá? Cada palavra de entrada foi representada como um vetor denso de números. Né? A esperança é que ter uma representação contínua e não discreta das palavras permita que a rede cometa menos erros, contanto que palavras semelhantes obtenham vetores semelhantes. Existem várias técnicas para fazer essa conversão de palavras para um vetor numérico. Tá? Uma das mais utilizadas hoje são a da Google, que se chama Word2Vec, né? E tem uma outra também chamada Glove, tem mais algumas outras, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Né? Mas a ideia deles é vetorizar palavras para você conseguir vetorizar textos livres, e esses vetores gerados, eles levam em conta a semelhança entre palavras. Tá? Então, por exemplo, King, né, uma palavra, né, rei, vamos falar em português. Rei vai ter um vetor, né, semelhante a um vetor rainha. Né? Um vetor homem vai ter um vetor semelhante ao vetor mulher. Né? Então, associando aí palavras. Tá? Então, o treinamento ele convergiu depois de alguns dias de processamento de números em uma GPU. Né? A gente já falou sobre GPU, foi um dos grandes avanços também para possibilitar que redes neurais, né, de aprendizagem profunda fossem de fato utilizados e tivessem de fato uma performance que valesse a pena. Né? Então a GPU ela contém diversos núcleos que podem ser utilizados para processamento em paralelo, né? E como a gente sabe, rede neural de aprendizagem profunda precisa de muito poder de processamento e as GPUs tornaram isso possível. Tá? Alguns resultados aí da criação de clickbaits. Né? John McCain adverte o Supremo Tribunal a levantar-se para a reforma de controle de natalidade. Kate Middleton, o príncipe William e o príncipe George deixam Kate pela rainha. A parte mais criativa da história dos Estados Unidos. Biden responde ao discurso de Hillary Clinton. Romy Camp, eu acho que você é um péssimo presidente. O plano mais perigoso do mundo. Então tentar criar headlines, né? Criar títulos de reportagem que chamem a atenção, que façam com que o leitor queira clicar naquele link e ler o seu conteúdo. Tá? Mais uma vez a fonte está aí também, se vocês quiserem entender melhor como funciona esse modelo, né? Entender detalhes dessa implementação. Tá? E a próxima aplicação é uma aplicação na área de marketing. Né? Os entusiastas de AI estão definitivamente cientes do escopo de unir bots a marketing. Então, unir robôs, né, de máquinas de inteligência artificial ao marketing. Né? Os aplicativos de mensagem. Né? Os chatbots eles podem ser treinados para nos imitar, né? São automatizados e podem gerenciar todas as novas interações em nosso nome na nossa ausência. Em essência, os bots são os agentes de chat ao vivo mais eficientes que você não pagou para contratar. Então, é para fazer um trabalho previamente feito por humanos, né, mas que um chatbot pode fazer, né, com certa facilidade e ininterruptamente, né, sem precisar parar para descansar, sem precisar parar para dormir, né, e sem ser pago por isso também. Né. Quanto mais informações for fornecida ao bot, mais preciso ele será. Obviamente, mais informação ele vai ter, mais conhecimento ele terá sobre o problema. Né? Então, é importante treiná-lo ao longo do tempo, ao fim de deixá-lo mais inteligente, porque novas informações podem surgir com o passar do tempo. Né? Aí aqui tem um exemplo, né? Uma historinha, né? Se vocês quiserem dar uma lida, né? Dê um pause no vídeo. Né? Mas é basicamente uma conversa entre uma pessoa e um bot, tá? E um robô, tá? E um chatbot.
Personalização. Os bots não apenas recomendam conteúdo personalizado específico para o usuário, mas também podem ser treinados para manter conversas únicas com cada visitante, né? Então, os bots eles preservam o estilo de bate-papo, personalidade e imagem online, imitando você ao interagir com os usuários, né? Eu acho que eu já vi um exemplo, acho que foi em alguma... não sei se foi um filme, mas é algo que pode ser feito, né? Que agora eu lembrei, apresentando isso para vocês, é que talvez tenha sido no Black Mirror, aquela série da Netflix, né, que tinham bots para aprender como as pessoas conversavam, como elas se relacionavam, quais eram os seus gostos. E aí depois que um ente querido seu falecia, né, você poderia, teoricamente, continuar conversando com ele, porque o robô aprendeu como aquela pessoa respondia a você, né, quais eram os gostos daquela pessoa, como que vocês interagiam. Então, continuar conversando depois com um ente falecido, né, depois de um ente ou um amigo, né, falecer, né. Acho que ninguém nunca fez isso, mas é só um comentário que eu lembrei desse caso. Acho que eu vi um filme, ou talvez no Black Mirror, tá? Para conteúdo de qualidade específico, né, os chatbots eles servem conteúdo relevante de alto valor, né? Ao contrário de blogs e sites, os bots eles permitem que os leitores pulem a parte em que precisam passar por uma tonelada de conteúdo para encontrar o que procuravam. Então, você simplesmente conversa com aquele bot, diz qual é a sua necessidade, qual é a sua dúvida, qual é o seu problema, e ele responde, né, de acordo com o conteúdo que ele conhece ali do problema, né? Eles podem ser criados e treinados para permitirem que os leitores façam perguntas específicas e obtenham respostas relevantes, obviamente, é isso que a gente espera de um chatbot, tá? Mais uma vez, a fonte está aí no slide, se vocês quiserem ter mais detalhes sobre o problema, tá? E aplicação ainda na área de publicidade, essa é a nossa última aplicação de hoje, tá? A fonte está aí logo nesse slide, é um site chamado Hopper, inclusive eles estão contratando, né, a Hopper é a forma inteligente de reservar viagens no seu telefone, né? Então, mais um site para reservar viagem, né? E combinando grande quantidade de dados e algoritmos avançados de aprendizado de máquina, Hopper prevê e analisa passagens aéreas e acomodações para economizar dinheiro e permitir que eles viajem com mais frequência, né? Então, ele organiza toda a sua viagem de forma a minimizar os seus custos, tá? Eu não cheguei a dar uma olhada, né, a utilizar esse aplicativo, mas eu fiquei curiosa, eu vou até testar, né? Normalmente eu utilizo o Google Flights, né? Mas uma coisa que eu sinto falta no Google Flights é poder determinar, por exemplo, o primeiro país que eu quero chegar, a primeira cidade que eu quero chegar e a última cidade, né? E aí definir, por exemplo, N cidades que eu quero passar durante essa viagem e ele organizar essa minha viagem de forma a minimizar os custos, né? Talvez, minha esperança é que esse Hopper tenha essa opção, não sei se tem, mas fica aí como dica, né? Bom, pessoal, então aqui a gente termina as aplicações da nossa aula, né? Vocês vão ter um pequeno quiz a responder antes de passar para a nossa segunda aula, né? Vai estar no Classroom, tá? Qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail, né? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, espero que vocês estejam animados e até a próxima aula.